O álcool é a droga mais utilizada frequentemente, tanto por adolescentes como por adultos. E em relação aos adolescentes, o número tem aumentado muito, principalmente no ensino médio. Pesquisas já apresentam que o número de usuários entre os adolescentes aumentou e que 30% já apresenta característica de dependência. O álcool é o terceiro problema de saúde depois do câncer e das doenças cardíacas. A bebida alcoólica, ela registra entre essas três, ela é a menor. Mas existe ainda um controle muito apurado que tem sido feito, porque há problemas em que o álcool são diretas e indiretamente. Por exemplo, diretamente seria pessoas com doenças e enfermidades produzidas pelo consumo de álcool. Já no caso indireta, nós temos acidente de trânsito, que isso eleva muito o grau de pessoas que sofrem e que morrem por causa do alcoolismo. Um outro fato que nós podemos pensar é em relação às crianças que são filhos de dependentes de álcool, no caso de mães, né? Já no feto existe uma síndrome chamada síndrome do alcoolismo fetal. Essas crianças, elas nascem com dificuldade de relacionamento, nascem com dificuldade de começar algo e terminar, e isso tudo é fruto do problema relacionado ao consumo de álcool. O álcool é responsável aproximadamente por 50 mil mortes de acidente de trânsito por ano, assassinatos, suicídio, e isso são índices que crescem relacionado ao consumo de álcool. Sem falar no rompimento familiares, como divórcio, violência física, abuso infantil, perda do emprego, o alto custo que os convênios médicos têm exercido em relação aos problemas relacionados de saúde com o álcool, e essa média tem aumentado a cada ano. E nós podemos ver hoje um quadro que nos preocupa, porque, segundo algumas pesquisas, o primeiro contato com o álcool já é identificado com crianças entre 12 a 13 anos de idade. Não existe nas escrituras uma ordem a manter a abstinência total do álcool. Nós vamos ver que o álcool, como o vinho, ele é identificado tanto no Velho como no Novo Testamento. Mas existem orientações claras que a pessoa não deve ser dada ao vinho, ela não deve ser dominada pelo vinho. Provérbios 23, 31 vai falar sobre um conselho, uma orientação básica em que que deixa bem claro que a pessoa deve cortar o hábito imediatamente. Ela deve fugir dessa raiz, ela deve se afastar. É um conselho, em relação à utilização de álcool. Se viesse me perguntar qual é a minha opinião direta, a minha opinião é que você deve se manter longe de qualquer bebida. Nenhum dependente de álcool entra para beber querendo ser dependente, ele se torna dependente. Muitas vezes o se tornar dependente vem de uma forma em que o próprio indivíduo, quando acorda para a sua realidade, ele já foi dominado pelo álcool, ele já não consegue passar o dia sem beber. E o que nós temos visto e o que nós temos trabalhado para ajudar essas pessoas é a identificação de que realmente o dependente ao álcool, ele começa com o primeiro gole, mas nunca pensando que ele vai ser dependente ou ele vai viver as dificuldades que o álcool vai produzir, tanto para a sua saúde como para a sua família. Mas quando ele se dá e acorda da situação que ele já está tomado pela dependência ao álcool. Então, o meu conselho é que você deve ficar totalmente abstinente, totalmente longe do primeiro gole, do primeiro copo, da primeira taça. Fica longe, porque quando as coisas acontecem, não há controle da sua própria natureza. A Igreja Evangélica, ela tem buscado meios para poder ajudar essas pessoas que vivem a dependência. Algumas instituições têm colocado dentro da sua própria instituição o AA, os Alcoólatras Anônimos, que é um grupo de ajuda para tentar orientar e apoiar a dependência ao álcool. E também criando rodas de leitura, rodas de terapia de autoajuda, para tentar de alguma forma ajudar essas pessoas que tendem a sair da dependência. Então, algumas pessoas vão ligar ao uso de álcool ou bebida, à liberdade, à independência, à festa, mas o que nós que trabalhamos com esses itens podemos identificar é simplesmente prisão da vida, destruição
de famílias, da saúde, mortes provocadas pela dependência do álcool e uma palavra que dói para muitos, vergonha. A vergonha. Então eu gostaria de deixar aqui o meu conselho em relação à bebida alcoólica, a você se manter totalmente longe desse item que é uma destruição.